Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o seu dia? Está abençoado? Vamos lá, irmãos. Nossa tarefa hoje é estudar 2 capítulos, de Isaías. Hoje nós vamos estudar Isaías 25 e Isaías 26. Ore mais uma vez e peça a Deus que te fale, ao coração através deste estudo. Muito obrigado, Pai eterno, louvado seja o teu nome. Nós nos alegramos em ti, te louvamos, te glorificamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Agora, reverentemente, nós nos curvamos diante da leitura da tua palavra que fizemos, contando com a ajuda do teu Espírito Santo, que nos ajudará, ó Deus, na compreensão do teu propósito, quando esta palavra foi dita pela boca de Isaías ao povo de Israel, ao povo de Judá. Obrigado mais uma vez, nós nos rendemos a ti e contamos com a tua ajuda para extrairmos lições para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para sentar, queridos, para quem está acompanhando conosco, tem notado que o livro de Isaías, ele oscila entre palavras de promessas, palavras de justiça, entre repreensão e entre um chamado de Deus para o povo voltar para o Senhor. E nesse caso não é diferente, irmãos. O capítulo 25, por exemplo, o capítulo 25, ele já começa mostrando para nós um cântico lindo de ações de graças. O capítulo 25 todo é um cântico de ações de graças. E Isaías começa com louvor a Deus, reconhecendo a soberania de Deus e os seus feitos maravilhosos. Ele menciona os povos que reverenciam a Deus e também destaca a justiça de Deus, enfatizando o cuidado de Deus. Então a gente encontra aqui louvor, exaltação, e ao mesmo tempo também uma ênfase à justiça de Deus. O maior erro que a gente comete é não pensar na justiça de Deus. Aliás, vamos pensar de maneira diferente. As pessoas costumam sim pensar na justiça de Deus quando elas estão com problema. Já notou? Quando a gente está com uma crise, um problema, uma causa na justiça, um problema para resolver com alguém, aí a gente crê que Deus é justo, porque Deus vai julgar a nossa causa de alguma maneira. Mas, irmãos, a gente precisa entender que Deus em tudo Ele é justo. Ele paga a cada um segundo as suas ações. E é por isso que a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus, irmãos, o tempo todo da nossa vida. Já imaginou se Deus fosse nos retribuir segundo a nossa bondade? O quanto de bondade que nós temos para Deus nos retribuir? Para e pensa, não é? Então a gente precisa dessa graça, dessa misericórdia de Deus. E Isaías começa aqui dando essa palavra, esse cântico maravilhoso de louvor a Deus. Muito obrigado, irmão Anderson. Ele começa dizendo assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois em perfeita fidelidade fizeste maravilhas e executaste os teus conselhos antigos. Ele começa com esse cântico maravilhoso, exaltando, irmãos, a soberania de Deus. Deus executou grandiosas coisas no passado e Ele aqui está lembrando. Ele fala: executaste os teus conselhos antigos. A gente precisa lembrar, irmãos, do que Deus fez. A gente precisa lembrar da bondade de Deus, de todas as coisas maravilhosas que Deus fez. E logo em seguida, então, ele vai mencionar os povos que reverenciam a Deus, e ele vai destacar a justiça de Deus, enfatizando o cuidado que o Senhor tem para com o seu povo. Isso do versículo 1 ao 5. Versículos 6 e 8, em seguida, ele vai descrever um banquete que Deus vai dar para todos os povos. Olha que lindo! Anunciando também a destruição do véu que cobre os povos, simbolizando a remoção do pecado e da morte, numa profecia agora de esperança e de salvação. Eu vou ler os 6, do 6 ao 8, para você ver como é que fala. Olha: o Senhor dos exércitos preparará neste monte, olha bem, para todos os povos, não é um povo apenas, para todos os povos, uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com muitas coisas gordurosas e vinhos velhos bem purificados. Está falando aqui um banquete que Deus vai fazer, está descrevendo esse banquete feito para os povos. Mas ele vai continuar. Ele vai destruir nesse monte, está vendo? Aqui está anunciando destruição. Notaram que o livro de Isaías, irmãos, ele, ao mesmo tempo que ele fala de louvor, ele fala que Deus vai dar um banquete. Agora ele já está falando no versículo seguinte que Deus vai destruir naquele lugar, naquele monte. Olha: destruirá neste monte o quê?
a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará a vergonha de todo o seu povo. O Senhor está dizendo, verso 8. Então veja bem, ele vai falar desse banquete maravilhoso e vai falar da destruição. A destruição que do véu, que simboliza o pecado e a morte, falando então de profecia de salvação, né, irmãos? Se a gente for pensar, quando é, irmãos, quando é que o versículo 8 se concretizará? Ele vai aniquilar a morte para sempre, vai enxugar o Senhor, vai enxugar as lágrimas de todos os rostos e vai tirar a vergonha de todo o seu povo. Quando? Né? Quando ele vai fazer isso, né? Quando ele vai aniquilar a morte, né? Onde está a morte, o teu poder, o teu aguilhão, não diz a palavra de Deus? E bom, vamos seguir, porque nós temos ainda, né, muitos versículos pela frente. O versículo 9 vai ter um registro da vitória final de Deus, demonstrando a confiança, alegria dos fiéis. Olha o 9 que diz: naquele dia se dirá, certamente este é o nosso Deus, nele confiamos e ele nos salvou. Olha que lindo, este é o Senhor, nele confiamos, na sua salvação exultemos e nos alegremos. Palavra de confiança. Viu como é que o livro oscila? Começa com louvor, fala de destruição, de juízo, de julgamento, fala de esperança e salvação, quando o Senhor vai aniquilar a morte. Depois ele vai fazer um registro da vitória final de Deus, demonstrando confiança e alegria dos fiéis. Versículo 9, né? Naquele dia se dirá, certamente este é o nosso Deus, nele nós confiamos e ele nos salvou. Não é um livro maravilhoso, irmãos? Concluindo 10 e 12, que aí a gente termina de meditar nas porções do capítulo 25. O que diz o versículo 10 ao 12? A mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado. Irmãos, Moabe não é a primeira vez no livro de Isaías que Deus diz que vai julgar Moabe, vai trilhar Moabe, vai maltratar Moabe por causa das suas atitudes. E Deus sempre faz isso com um povo, irmãos, que se afasta de Deus, né, com uma nação que se afasta do Senhor. Então vai dizer que para Moabe será trilhado debaixo dele, né? Mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha. Estenderão as suas mãos no meio disso, assim como as estende o nadador. Deus abaterá a sua altivez. E termina dizendo, abaterá as altas fortalezas dos seus muros e os derrubará, e ele os fará cair por terra. Isso, irmãos, deixa claro para nós, né, Deus prometendo o julgamento. E o que a gente tem visto dentro do livro de Isaías, irmãos, é que o pecado de uma nação ou o pecado de uma pessoa, ele não fica oculto. Deus vê todas as coisas e ele guarda aquilo e em dado momento ele julga, tá? Ele julga. Não é que Deus julga as pessoas imediatamente quando elas agem fazendo algo que contraria a vontade de Deus, contraria a palavra. E agora eu quero fazer uma perguntinha aqui, para os irmãos poderem responder na verdade. O que vocês me dizem? É bom o fato de Deus não punir a gente imediatamente quando a gente peca? Ou é ruim? O que vocês diriam? É, né? É, né? É bom porque dá tempo, né? Mas o que acontece com a maioria das pessoas, né? A maioria, irmãos, Deus dá esse tempo, que ele não pune na hora, e as pessoas fazem o quê? Elas voltam para Deus, elas acabam acostumando. Isso acontece comigo, irmãos, acontece com quase todos nós, para não dizer todos. Irmãos, a gente acaba acostumando. Um dia alguém me fez uma pergunta fácil e difícil de responder. Eu estava preparando os irmãos para batizar, e uma moça na época, hoje já é mulher casada, tal, ela fez a seguinte pergunta: pastor, por que Deus não faz hoje igual ele fazia no Velho Testamento? Quando as pessoas pecavam, Deus metia o pau na hora. Gente morria, gente ficava com problema de saúde, né? Descia fogo do céu, consumia, a terra abria e engolia esse. Por que Deus não faz? Está vendo, irmãos? Olha só, uma resposta, não é, irmãos? É misericórdia de Deus.
É a misericórdia de Deus. Mas nós vivemos um tempo de misericórdia de Deus de uma forma muito abusiva, porque também não temos temor de Deus. Deus fazia aquelas coisas e criava-se um temor ao redor, medo mesmo de que Deus pode fazer o mesmo comigo. Então as pessoas temiam a Deus, porque viam Deus respondendo imediatamente ao desvio de conduta. O povo errava, o povo desviava, Deus estava ali pagando na hora e mostrando como é que era. Então o povo temia, tinha medo de o que Deus podia fazer. Hoje essa extensão da graça de Deus e da misericórdia de Deus, que a gente peca hoje, peca amanhã, peca depois, e parece que Deus não está nem vendo, é um problema sério, porque se foi o temor, ontem tive várias reuniões aqui na igreja, 18 horas até 19h21, depois de 20 às 20h30, depois de 20h30 até lá pelas 22h, e em uma delas, surgiu esta questão de que hoje a gente vive um tempo tão bom diante de Deus. Eu e você, nós estamos vivendo o dia da agora, esse momento agora é uma maravilha, porque Deus dá esse tempo para nós pensarmos e mudarmos a nossa maneira de caminhar. Então, o irmão, professor de escola bíblica, mencionando que, infelizmente, as pessoas hoje colocam peso em pecado. Esse pecado é maior do que aquele, né? Esse pecado é isso, esse pecado é aquilo, e a gente acaba, irmãos, atropelando e vivendo uma vida de pecado, porque a gente vê que o pecado do outro é maior do que o meu, e por aí a gente vai criando uns padrões que para Deus não existe. Para Deus pecado é pecado, né? E muitas coisas podem nos impedir, irmãos, de caminhar bem com Deus. Eu fico olhando assim, Moisés, a Bíblia fala o que de Moisés? Moisés era o homem mais o que havia? Mais manso, não era o homem mais manso? Era mais manso. Mas o que impediu que Moisés entrasse na terra prometida, irmãos, foi um momento de uma falta de mansidão, uma bobeira que ele deu. Deus tinha falado para ele, falar e tal, para a rocha, e ele ali, naquele momento ali, uma coisinha de nada. Irmãos, Deus não relevou, Deus não fez de conta que estava tudo bem. Irmãos, Moisés não entrou na terra prometida, e Deus disse por quê. Você não vai entrar por isso. Então, quando eu olho aquilo, um cara aos olhos de Deus tremendo, o maior líder que essa terra já viu, próprio Deus dizendo bem dele, de Moisés, vê se meu servo Moisés. Então, assim, um relacionamento tremendo com Deus. E Deus colocou aquilo na balança e pesou e falou: olha a terra de longe, mas lá você não vai entrar, por causa que lá atrás você fez algo que eu tinha dito que não. E quando eu vou olhar para a vida de Moisés, irmãos, Moisés não fez nada além daquilo. Olha para você ver, nada além daquilo. E aquilo foi o impedimento dele entrar. Então a gente precisa conhecer Deus pela palavra e compreender, irmãos, que a gente não pode viver ignorando a realidade de como Deus age diante da nossa falha, do nosso erro. Tudo bem, irmãos, Moisés não entrou na terra, mas vamos ser sinceros, de coração, se você estivesse no lugar de Deus, e o teu irmão Moisés pisasse na bola aquela única vez, esquece do que Deus fez. Você seria duro com Moisés igual Deus foi? Claro, irmão, eu acho que todos nós, né? Eu estou pedindo você para fazer um exercício mental aqui, só para você conhecer Deus. Deus é aquilo que a Bíblia diz, e ele agiu com Moisés daquele jeito. Por que Deus agiu com Moisés daquele jeito? Ele não agiria comigo, com você do mesmo jeito? Essa é a grande ensino bíblico para nós, para a gente poder sair daqui fortalecido e conhecendo esse aspecto da justiça de Deus, que é tremendo, irmãos, aquilo, e a soberania de Deus. Veja que eu coloquei ali no papel, falando da soberania de Deus, né? Como o Senhor age dentro da sua soberania. O primeiro slide falava, Isaías começa com um louvor reconhecendo a soberania de Deus. Isto é a soberania de Deus, irmãos. Ele fez com Moisés algo para deixar de exemplo para nós, né? Você olha a vida de Moisés, aquela vida tremenda, aquele Moisés depois da experiência da sarça, né? Moisés tremendo, porém, um momentozinho de bobeira ele não entrou na terra, e eu sei que qualquer um de nós daria um jeito de perdoar Moisés, ou sei lá o que,
Mas só por isso? Não, Moisés, você vai entrar. Tá, chegou até aqui, você vai acabar de entrar. Não, irmãos, Deus falou, você não vai entrar. E veja que Moisés ainda tentou argumentar com Deus. Deus falou, sobe e olha a terra, porque você não vai entrar. E já deixou o Josué para substituir. Por que, irmãos, eu trago isso? É para a gente poder entender que este é Deus. Este é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos faz promessas de vida longa, de abençoar, né, de derrotar nossos inimigos, mas Ele também não deixa de trazer justiça, né, justiça, e essa justiça de Deus é infalível. Eu costumo dizer, irmãos, que não existe segunda e nem terceira instância na justiça de Deus. Na justiça dos homens você recorre, né? Você é condenado da sua cidade, você vai lá para a justiça estadual e dá um jeito. Não deu certo, você vai para Brasília e aí lá a coisa vira uma salada mesmo, você sabe, lá que tem bagunça. Mas você recorre, vai recorrendo. Tem gente que recorre a vida inteira, morre sem ter uma resolução. Irmão, justiça de Deus não tem segunda instância. Nós temos Jesus, nosso grande advogado, nosso libertador, nosso salvador, e Ele já disse, Ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você só tem uma chance, que é através de Jesus, e fora dele não há. Então a gente precisa muito, tá, de buscar a graça de Deus e trazer isso para a luz do nosso entendimento. Só um minutinho, ele conclui o capítulo 12 então, dizendo que a cidade fortificada dos inimigos será destruída, simbolizando a derrota final. Por isso que o versículo 2 diz assim, abaterá as altas fortalezas dos seus muros e os derrubará, e os fará cair por terra, mostrando, irmãos, que quando Deus determina o seu julgamento, e o julgamento dele é para destruição, e a gente precisa compreender que é assim que Deus age. E não é diferente comigo nem com você, porque nós acreditamos na palavra e sabemos que vai haver um julgamento final, que a nossa vida não termina aqui, né, irmão? Nossa vida não termina no caixão, não. A gente sabe, a Bíblia nos orienta muito bem. Existe uma vida depois da morte que nós enfrentamos aqui nessa terra. E lá não tem muita escolha, né? 2 caminhos. Ou vamos viver eternamente com o Senhor, ou vamos viver eternamente lá, né, no fogo, queimando, sofrendo da destruição. Enfim, não há outro meio. E não tem outro modo. Eu amo o livro de Apocalipse que fala assim, abriu-se um livro, outro livro, né? Foram abrindo aqueles livros e cada um foi julgado segundo as suas obras por meio da carne que estavam escritos naqueles livros. Então não tem como fugir. Deus anota tudo o que fazemos e nos julgará. E é onde eu disse, não tem onde recorrer. É agora que é a nossa oportunidade de definir nosso caminho, nossa escolha. O fato de Deus hoje nos deixar fazer as coisas que fazemos e parece que Ele não vê, aquele exemplo de Moisés, o fato aconteceu lá atrás, e muito cá na frente Deus vai falar, você não vai entrar por isso, mostra esse registro tremendo que Deus tem das nossas atitudes, né? Ele registra, Ele sabe, né? Então, hoje se fala muito pouco, irmãos, em santidade, hoje se fala muito pouco em pureza, hoje se fala muito pouco em amar, em perdoar, em liberar o coração e perdoar as pessoas que nos maltratam, hoje se fala muito pouco nisso, mas essa é a grande essência do Evangelho e da vida com Deus. E a gente precisa entender, irmãos, a Bíblia, eu acho bonito quando a palavra vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, ou a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então é preciso falar um pouco mais de céu, falar de vida eterna, falar de morar na glória, e não ficar só na superficialidade, deixando a entender que nossa vida é aqui e termina aqui. Essa visão imediatista, essa visão de que nós temos que a vida nossa é só isso aqui, é que nos faz não preocupar com o futuro. A gente não preocupa com a vida eterna. Então para que eu vou preocupar com santidade, com conduta? Sem contar que existem umas linhas aí, entendendo, né, que a pessoa é salva, ela é garantida, ela é predestinada à salvação. Existe um grupo grande que acredita que você já nasce predestinado para ser salvo, então não adianta, pode fazer o que você quiser, você vai ser salvo porque já foi predestinado. Isso são ideias que tem por aí. E todas essas ideias, irmãos, acabam nos tirando do único caminho da salvação e da vida eterna, que é viver uma vida digna diante do Senhor, uma vida honrando ao Senhor. Ah, pastor, mas ninguém consegue, e não vai conseguir mesmo, não há promessa na Bíblia que a gente vai conseguir. Se nos tornarmos aqui santos ao ponto de tão perfeito aqui. Não, irmãos, mas todos os homens e mulheres da Bíblia caminharam nessa busca até que o Senhor os chamou, né? A Bíblia fala de um homem que
que é uma incógnita, né, na Bíblia, que é Enoque. Né? Enoque foi um cara diferenciado. Vocês podem notar na Bíblia que ele foi um cara diferenciado. A Bíblia chega a dizer, andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si de tal maneira que o cara tinha um relacionamento com Deus fora de série. Então Deus registra Enoque, deixa a gente ver lá esse grande homem, e a gente entende que é isso que nós precisamos buscar para a nossa vida. É preciso pregar salvação e vida eterna. Você precisa saber de que existe vida eterna. Depois dessa vida, vamos ter que enfrentar uma outra vida. Né? E o mais incrível, um dia eu ouvi um pregador falando, Josué Erion, há muitos anos atrás, Josué Erion falando que vida eterna e morte eterna, é muito fácil você entender, né? A morte é o inimigo, a morte é dolorosa, a morte é a parada do coração, né? O coração para, morte, e é um momento doloroso, e ele faz a seguinte comparação, no entendimento dele que não está errado, morte eterna é o sofrimento eterno, lá no Apocalipse não vai dizer que lá não vai haver choro e ranger de dentes? Por que será que quem vai para lá vai chorar de ranger os dentes? Dor, irmão, sofrimento. Dor e sofrimento, né? Então, se não vai haver refrigério e vai sofrer, é um lugar horrível. Vai haver choro e ranger de dente, né? Pouca gente sentiu dor, irmão, de ranger o dente. Poucas pessoas sentiram esse tipo de dor. Francisco sentiu lá, doeu, rangeu o dente lá. Francisco estava tomando morfina e não adiantava, né? Andava só um pouquinho. Poucos, irmão, hein? Ele desesperou, tomando morfina lá no hospital e não adiantava, durava só um pouquinho o efeito. Irmãos, o inferno é isso. Lá vai haver choro e ranger de dente. Irmão, se você puder fazer algo para não ir para lá, faça agora. É essa realidade que a gente precisa entender. Isso falando da justiça de Deus, tá bom, irmãos? Isso é falando da justiça de Deus. Por quê? A gente costuma, como eu disse, a gente costuma pensar na justiça de Deus puxando ela para o nosso lado. Né? Não, Deus é justo, vai julgar minha causa, vai resolver. Peraí, Ele vai mesmo, porque Ele faz isso, Ele é bom. Mas se Ele te julgar no dia do juízo final, você vai para onde? Seu caminho que você tem andado vai te levar aonde? Muitas vezes, irmãos, a gente é infiel nos contratos, a gente é mal mesmo, a gente não nasceu de novo. E a gente fica por aí, né, pensando que Deus está ignorando, não está nada. Lembra de Moisés, irmão? Moisés errou lá atrás e Deus cá na frente lembrou para ele, você não vai entrar porque lá atrás você fez isso. Isso é um exemplo de que Deus sabe muito bem, né, da nossa caminhada, tá bom, queridos? Vamos pular para o capítulo 26, que aí a gente vai ver o versículo 1 e 2, Isaías relata outra vez um cântico de louvor em Judá, cujo povo fiel é convidado a entrar pelas portas da cidade. O 25 começou com um louvor, né, a Deus, e agora o 26 vai falar a mesma coisa, só que outra vez ele vai oscilar entre louvor e exaltação a Deus, ele vai falar outra vez de julgamento, né? Isso mostrando as faces de Deus. Deus é amor, Deus é essa maravilha, Deus é tudo isso, mas Deus é fiel e justo, né? Tanto para nos perdoar os pecados, quanto para nos condenar, porque senão você vai lembrar de 1 João que eu falei, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, amém, mas Ele é fiel e justo para condenar, né? Ele condena, e a gente precisa muito buscar, irmãos de Deus, a vida eterna, amém, queridos? Buscar salvação, buscar mudança de vida. Então vai começar com esse canto de louvor, né, dizendo que vai haver um cântico, um louvor em Judá. Olha, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Ele começa assim, depois ele começa a exaltar a paz e a confiança em Deus, porque os que confiam em Deus serão mantidos em paz. Olha o versículo, que lindo o versículo 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Meu Deus, crente precisa entender isso. Olha, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Irmãos, sua mente está firme em Deus? Essa mente tem paz. Então é uma boa coisa que a Bíblia está dizendo aqui agora no versículo 3. Tu conservarás em paz a mente que está firme em ti, em Deus. Então se sua mente está firme em Deus, fique em paz, irmão, deixa o mundo cair ao teu redor, tá? Olha bem, só um exemplozinho de que quem está com a mente firme em Deus tem paz. Nós cantamos um hino muito bonito que fala assim: ó mestre, o mar se revolta
as ondas nos dão um pavor. Lembra dele? Qual que é o número dele? Eu sou ruim para lembrar. Hein? 328? Pois é, esse hino 328, irmãos, replica a história de Jesus dormindo naquele barco que estava quase tombando por causa da tempestade. Aí eu vou te perguntar, por que só Jesus estava dormindo naquele barco que quase virava, e os discípulos morrendo de medo de morrer afogados, e Jesus dormindo? Por causa do versículo 3, o Senhor dá paz àquele cuja mente está firme em Deus. Jesus estava com a mente tão firme em Deus, que o barco balangava, quase virava, e ele dormia, até que os discípulos foram lá, acordaram: Senhor, nós estamos quase morrendo e o Senhor está dormindo. Ele repreendeu chamou a atenção da falta de fé, repreendeu o vento e o mar, e tudo acalmou. Irmãos, Deus dá paz para a mente que está firmada nele. Amém, queridos? Amém? Então esse negócio de ansiedade, de mais não sei o que, lembra do que eu estou dizendo, é porque sua mente está tendo mais de uma opção, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, se a sua opção for só Deus, você vai ter paz. Pode fazer esse teste para você ver, vai eliminando as opções. No caso, compra e venda, vou separar desse homem, dessa mulher, não vou, vai para a Bíblia e fala: Deus, qual o direcionamento do Senhor? E aí você pega só o que Deus diz e descarta as outras possibilidades. Aí a irmã ainda falou uma coisa muito certa, a pessoa que eu ajudava, porque ela queria dizer: mas ele é incrédulo, ele é mundano, ele é isso, ele é aquilo. Falei: filha, não seja você a que vai pedir o divórcio. Aí ela entendeu. Amém, queridos? Amém? Ela entendeu. Mas ela estava com muitas possibilidades de separar, ela já estava construindo no coração dela essa possibilidade. E quando você começa a construir no coração possibilidades que é fora da vontade de Deus, é que você entra em pânico, ansiedade, você fica confuso, e o diabo tira proveito e monta nas suas costas e te leva para o pecado. O diabo, na verdade, irmãos, ele pensa muito mais à frente do que nós pensamos. Às vezes a gente só vê uma proposta de emprego boa, às vezes a gente vê uma proposta de um casamento bom, às vezes a gente só vê coisa boa, mas o diabo, ele é esperto. Lembra que eu falei que ele come pelas beiradas? Antes de derrubar a raça humana no jardim do Éden, ele foi no ouvido de Eva, ele não foi no ouvido de Adão e nem dos dois, foi em um. Ou seja, ele comeu pelas beiradas, ele falou assim: eu vou convencer essa mulher, e depois a gente convence ele, e aí já era. Ele fez, ele come pelas beiradas. Então assim, é isso que a gente precisa colocar no coração. Mente firme em Deus é inabalável. Aquela mente que está firme em Deus, ela consegue se sair bem, fica em paz, fica tranquilo. O mar está balançando, você está firme ali dentro, né? Todo mundo vai morrer, você está firme. Enfim, Deus vem com livramento. Uma mente que fica variando, ela é um instrumento muito forte nas mãos do inimigo. Aquela mente que oscila entre a vontade de Deus, a minha vontade e a vontade do diabo, é a mente vacilante, fica vacilando. Essa mente é facilmente derrubada. Por isso que tem dentro das igrejas tanta depressão, tanta crise de ansiedade, tanta coisa acontecendo. São mentes, que eu nem vou dizer que são mentes ocupadas não, tá, irmãos? São mentes ocupadas pelas propostas do mundo. Às vezes nem é proposta de adultério, nem de bebida, nem de nada disso. Mas são propostas mundanas, do tipo: igreja não importa, eu posso servir a Deus aqui mesmo, não importa isso, não importa aquilo. E o diabo está laçando as mentes, está criando nos corações desejos que vão afastando a pessoa de Deus, afastando. E depois, quando vem as crises de doença, a gente parte para o médico. Doença aqui, eu quero dizer, não é doença física não, irmãos. Estou falando de doenças mentais, aquelas mentais que é preciso aí depois, até de tratamento, tá? Vigia. O verso 3 é lindo quando diz essas palavras para nós. O verso 5 e 6, aliás, deixa eu só dar uma relembrada. O verso 3 e 4, exalta a paz e a confiança em Deus, porque os que confiam em Deus são mantidos em paz. Mas, o 5 e 6 vai mostrar para nós, que os orgulhosos serão humilhados, pois Deus vai derrubar a cidade elevada dos ímpios, e os pobres e necessitados pisarão sobre as ruínas dessa cidade. Isto aí é um símbolo da justiça de Deus. Ele vai derrubar grandes cidades, grandes fortalezas, e quem vai pisar nos escombros da cidade são os pobres. Irmãos, os pobres são sempre rejeitados. Em toda a face da terra, quem não tem nada para oferecer, irmãos, é ignorado, é isolado. Sabia disso? Você sabia? Por exemplo, quantos de nós
consegue identificar um morador de rua que vive, aliás, menos os irmãos, né, que estão trabalhando no evangelismo, menos os irmãos que trabalham no evangelismo vão lá, 2 vezes ao mês, tem uma equipe de evangelismo que vai lá, leva comida, leva a palavra para eles. Mas quantos de nós, irmãos, olha no olho de um morador de rua, para identificar aquilo como uma pessoa? Por quê, irmãos? Porque quem não pode dar nada para nós ignoramos. Se entrar um cara de branco por aquela rua, pela porta ali, eu já brinquei isso aqui muito na igreja. Se entrar um cara todo vestido de branco ali e tal, a gente vai logo pensar que ele é o quê? Não é? A gente não pensa que ele é um açougueiro que usa branco também. Irmão, isso machuca, não machuca? Machuca. Nós somos assim, eu sou, você é. Isso trazendo para a nossa realidade. Se entrar de branco ali, a gente vai pensar, é médico, né? Na rua, a mesma coisa. Você vê uma pessoa toda engravatada lá naquele calorão de Patinga, passando, todo bem vestido, você vai pensar que ele é o quê? Advogado. O cara pode ser só um simples homem que gosta de usar terno, mas não, você vai chamar ele de advogado. Irmãos, isso é eu, isso sou eu, isso é você, somos nós. E aqui está dizendo para nós que os pobres, Deus ia humilhar de tal maneira e julgar o pecado daquele povo, Deus ia destruir as fortalezas, as muralhas e as cidades. E os pobres é que iam pisar nos escombros da cidade, sinal de humilhação. Quem a gente ignora é que estaria vivo para pisar, né? Para pisar tudo que haveria de ficar. Então é muito pesado essa palavra, tá, irmãos? É muito pesado mesmo. Olha o que diz o 6: o pé a pisa. Mas fala o quê? Os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Por isso que eu te chamei a atenção para você pensar, né, que a gente valoriza as pessoas pelos que elas podem dar para a gente, né? É assim que funciona o ser humano. Mas a gente vai mudando a cada dia para a glória do Senhor. Amém, queridos? Seguindo aí, versos 7 e 8, Isaías vai falar do caminho reto que Deus prepara para os justos. Versos 7 e 8. O caminho do justo é reto e plano. Tu retamente pesas o andar do justo, até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos, e no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Verso 7 e verso 8. E logo depois Isaías vai falar uma coisa da vida pessoal dele. Ele vai expressar, estou esquecendo de passar aqui para vocês lerem, né? Aí ele vai expressar. Cadê o versículo? Esse aqui, 9 e 11. Ele vai expressar, irmãos, Isaías vai expressar que ele busca a Deus de dia e de noite. Ele vai falar da vida dele ali, que ele busca a Deus de dia e de noite, reconhecendo que apenas o juízo de Deus na terra é que ensina justiça aos habitantes do mundo. E que os ímpios, mesmo quando favorecidos, eles não conseguem aprender a justiça de Deus. E o profeta clama por a ação divina para que os ímpios reconheçam a mão de Deus. Você já notou, irmãos, que não importa, irmão, não importa. Deus pode fazer uma coisa grandiosa e tremenda, mas os ímpios não conseguem reconhecer que foi Deus. Quantas pessoas chegaram até nós, até você, até nós, até a igreja, e pediu oração porque estava passando por um momento muito difícil na vida, e você orou, a igreja orou. Quantas orações nós já fizemos? Não estou dizendo aqui que a gente não deve orar não, mas a gente deve orar. Hoje mesmo eu fiz um pedido de oração lá, que eu não sei nem quem é a pessoa. Alguém pediu, eu pus e você orou, né? Mas quantas vezes, irmão, Deus operou milagre na vida das pessoas, porque a igreja orou, ou alguém orou, mas as pessoas nunca reconheceram que Deus é que fez. Eu lembro um irmão nosso aqui que pediu oração nas quartas-feiras por alguém que tinha acho que 1% de chance de vida. Era 1% que o rapaz tinha, não era? O rapaz nunca glorificou a Deus, mas ele tinha 1% de vida. Nunca veio. Não estou dizendo que ele vindo aqui ou não vindo vai fazer alguma diferença. Mas é que encaixa nisso que Isaías está dizendo. Olha, o ímpio, o injusto é tão difícil que mesmo que Deus o abençoe, ele não consegue reconhecer a justiça, ele não aprende. Então guarda esse exemplo. O cara tinha 1% de vida, a igreja orou, a igreja chorou, e todo mundo orou, chorou, o cara ficou bom, e o cara não reconheceu Deus. O cara deveria ir para Deus, né, irmãos, direto, cair de joelho, falei, eu quero Deus agora, não importa se é nessa igreja ou em qualquer outra, mas ele deveria ir para Deus e reconhecer o que Deus fez. Mas não é assim o caminho, irmãos, não é assim. Tá bom, queridos? Isaías então está falando aí, ó, do versículo 9 a 11, está dizendo exatamente isso. Olha,
com a minha alma eu te desejo de noite, e com meu espírito está dentro de mim, eu madrugo buscando ao Senhor. Quanto aos teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a retidão. Olha aqui, ainda que se mostre a favor do ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. É isso que aqui está dizendo no verso 10. Até na terra da retidão e na prática, ele pratica a iniquidade, e não há atenção para a majestade do Senhor. Mesmo assim, a pessoa não reconhece a majestade do Senhor. É o que ele está ensinando para nós, né, irmãos? Uma dura lição. E não é que tudo se aplica, né, para nossas vidas também? Essa é a grande verdade, tá bom? Verso 12 e 13. Isaías reconhece que toda a paz e realização do povo vem de Deus. Ainda que o povo não reconheça, irmãos, Isaías está deixando claro, olha, ele como profeta, ele está ali reconhecendo que toda a paz e a realização do povo vem somente de Deus. Olha o que ele diz o 12, Senhor, tu nos darás a paz, tu fizeste para nós todas essas obras. Está vendo? Ele está reconhecendo, o Senhor vai nos dar paz, e é Ele que fez por nós todas essas obras. E o verso 14 e 15, ele vai dizer que os inimigos estão mortos e não ressuscitarão, pois Deus os castigou e destruiu a sua memória. Verso 14 e 13, ele vai dizer, morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Está vendo, irmãos, o juízo, a intensidade do juízo de Deus, né, como Deus faz, né, com o povo, com uma nação que não recorre a Ele. Então ele quer dizer aqui, né, ele está dizendo aqui, na verdade, no verso 14 e 15, é que quando ele diz que os mortos não vão ressuscitar, está querendo dizer que Deus castigou de tal maneira que destruiu a memória dessas pessoas. 16 e 18, o povo de Deus clama a Ele na hora da aflição. Olha 16 e 18, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram o seu coração, a sua oração secreta, como uma mulher grávida, quando está próxima de dar à luz, tem dores de parto, dá gritos de dores, assim nós, por causa da tua face, ó Senhor, também gritamos de dores. Ele está dizendo no verso 16 e 17, né? Ele fala assim, engravidamos nós e tivemos dor de parto, mas isso nada foi senão um vento, livramento não trouxeste à terra, nem nasceram moradores do mundo. Então ele está dizendo aqui, de tal maneira a aflição de Deus viria e veio sobre o povo, que o povo sofreu como uma mulher que está para dar à luz, e mesmo assim, né, o povo não teve filhos, ou seja, de nada se aproveitou toda aquela dor, porque ela não gerou resultado, não gerou fruto, porque a mulher, irmãos, ela sofre as dores de parto, na esperança que vai nascer uma criança, e quando nasce uma criança, muito rápido ela supera o momento da dor, tamanha alegria de ter um filho. Mas ele disse aqui, olha, no caso deles, foi como o vento, ou seja, muita dor, muito sofrimento, mas não houve alegria, não houve filho que nascesse. É o tipo da pessoa ou da nação que vive na prática do pecado e não retorna e nem reconhece a Deus. Essa nação vai sofrer muito. Verso 19, vai falar agora de outra forma, vai dizer Isaías profetizando a ressurreição dos mortos. Aí sim, trazendo esperança de vida além da morte. Olha o que o verso 19. Mas os teus mortos viverão. Ele está falando com Deus, está vendo? Mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Aí a gente tem aqui, irmãos, uma palavra de salvação, de esperança de vida depois da morte. Amém. Amém, queridos? Amém? Vida depois da morte. Aí, para encerrar, versículo 20 e 21, o profeta vai concluir o capítulo com uma chamada para que o povo de Deus se esconda por um breve momento, tá? Ele vai chamar o povo para se esconder por um breve momento, até que a ira de Deus passe. E ele promete que Deus vai sair para punir os habitantes da terra por causa das iniquidades deles e vai revelar a justiça divina. E aí a gente encerra o capítulo 26, ao dizer ele no versículo 20 e 21, vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. A ira aqui, irmãos, é a ira de Deus,
Porque ele veio para devastar, ele veio para julgar, ele veio para condenar o pecado, né? E o pecador que decide viver no pecado. E ele vai terminar: vede, o Senhor sairá da sua habitação para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue, não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Ou seja, não vai haver como esconder, né, aquilo que foi feito de maldade. Hoje não é que os seres humanos vivem de esconder suas maldades, né? O ser humano vive de esconder suas maldades, né? A gente nunca é um livro aberto, a gente nunca é um livro assim, para que todos leiam. Lá no fundo, irmãos, o coração do homem guarda muita maldade mesmo. Só Deus para ter misericórdia do ser humano. Para concluir, podemos concluir que esses dois capítulos, são repletos de louvor, tanto no 25 quanto no 26, de esperança, promessa de salvação e, mais uma vez, a justiça divina. Sempre enfatizando o que, irmãos? A soberania de Deus e a fidelidade dele em proteger e restaurar o seu povo. Sempre vai prevalecer o que? Deus, a soberania de Deus. Quando ele decide fazer algo, ele faz. Por isso que é bom a gente buscar Deus, né? É bom eu buscar, você buscar a graça e a misericórdia de Deus, porque a gente sabe que a soberania dele é que prevalece. O fato de nós estarmos aqui, por exemplo, irmãos, é uma tremenda expressão da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Assim eu encerro e eu deixo agora com os irmãos, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa. Se na hora do estudo veio algo na tua mente e você não falou, agora você tem a liberdade em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, seja engrandecido o teu nome, ó Pai, recebe a nossa gratidão, muito obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado por essa palavra que acabamos de ler e nela meditar. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus justo, um Deus que nos ama. E o Senhor tem prazer de fazer justiça ao teu povo, mas o Senhor também condena o ímpio nos seus pecados. Por isso estamos aqui na igreja, estamos na tua casa, por isso estamos na tua presença, porque não queremos ser condenados com o mundo, e para isso nós precisamos da ajuda, da graça e da misericórdia do Senhor. Ajuda cada um de nós a nascer de novo, assim como o Senhor ensinou aquele homem entendido da lei, que ele deveria nascer de novo. Pai, que venhamos a nascer de novo, a cada dia, a cada manhã, nascer para o Senhor e morrer para este mundo e para o pecado. Obrigado, aplica a tua palavra ao nosso coração e nos ajuda, é o que te peço agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Muito obrigado, meus queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Estamos juntos no final de semana, se Deus quiser. Deus te abençoe.